Olá, aluna! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius Braz, professor de Biologia e Ciências da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje, junto com o nosso amigo Hermes, intérprete de Libras. Olá, Hermes! Para a gente dar início à nossa segunda aula de Biologia para você, aluno do terceiro ano. Hoje, nós iremos então dar sequência a nosso assunto, que é genética no cotidiano. Na aula de hoje, nós iremos então compreender como os conhecimentos genéticos podem ser aplicados na biotecnologia e conhecer os princípios básicos da manipulação genética. Então, nós vamos dar sequência à aula anterior, onde na aula anterior falamos sobre as enzimas de restrição, da técnica de DNA recombinante. Falamos sobre transgênicos, como que vai ocorrer então essa transgenia desses organismos geneticamente modificados. E, dando sequência, falaremos agora um pouquinho sobre a clonagem molecular. Isso mesmo, clonagem. Quando eu falo então sobre clonagem, eu estou falando que eu pegar um indivíduo e vou o quê? Fazer uma cópia dele. Um clone, então vai ser isso que vai acontecer. Igual aconteceu nos Estados Unidos com a ovelha Dolly, Foi o primeiro ser vivo, então, a ser clonado, o primeiro animal a ser clonado. Só que essa técnica de clonagem ela é muito complexa e ainda tem vários paradoxos ainda não resolvidos e muitas polêmicas a respeito da clonagem. Mas só que quando falamos em clonagem a nível molecular, a nível de molécula, isso já é uma prática muito comum e utiliza-se princípios do DNA recombinante, que foi uma grande descoberta da engenharia genética e é muito útil para a nossa vida, igual a gente vai ver aqui agora. A clonagem molecular, então, ela vai ser o isolamento e a propagação em um organismo de moléculas idênticas do DNA. Então, eu quero clonar um fragmento do meu DNA. Eu vou pegar esse DNA, esse fragmento, e vou isolá-lo. E depois irei fazer cópias exatas dele. Isso, então, é uma técnica de clonagem. Utilizando-se, então, a técnica do DNA recombinante, nós vamos incorporar esse DNA recombinante em um plasmídio de uma bactéria. Lembram-se lá dessa técnica? Incorporei, então, esse DNA recombinante em um plasmídio, ele vai se duplicar, dividir naturalmente, igual as bactérias vão se reproduzir assexuadamente, por divisão binária. E a partir do momento, então, que elas vão se dividir, esse plasmídio, ele se divide também de maneira independente. E isso, depois, eu vou ter várias cópias, depois de um longo período, um período de tempo, que as bactérias se reproduzem de forma muito rápida. Então, ao final desse processo, eu terei várias cópias desse fragmento de DNA. Isso, então, vai ser uma clonagem molecular. Ou então, eu posso o quê? Amplificar, fazer a amplificação desse fragmento de DNA utilizando uma técnica chamada de PCR, que é a reação em cadeia da polimerase. Vocês já devem ter ouvido falar sobre essa técnica. Quando vocês vão fazer, por exemplo, algum exame que pede lá reação em PCR, anticorpo em PCR, então vai ser essa reação em cadeia de polimerase que nós vamos ver aqui agora. Então, existem então algumas técnicas, que eu expliquei aqui duas, que vão ser bem específicas para a gente fazer essa clonagem molecular. Uma que nós chamamos de in vitro e a outra que nós chamamos de in vivo. Quando nós chamamos aqui de in vivo, sinal que eu estou utilizando o quê? A recombinação genética, criando então esse DNA recombinante para que ele possa se incorporar no plasmídio dessa bactéria e ela vai se dividir naturalmente. Uma forma de clonagem in vivo. Quando eu falo ela in vitro, significa que eu estou fazendo ela totalmente em laboratório. Pego esse fragmento de DNA, irei amplificá-lo, utilizando a técnica de PCR e ao final terei várias cópias idênticas desse fragmento. Vamos ver aqui então.
como que vai acontecer? Esse primeiro aqui é o que eu falei com vocês, que é o ele in vivo, né? Então, o resultado vai ser a formação de uma colônia de bactérias, né, que vão ser transgênicas. Toda vez que eu tenho, então, um organismo, onde nesse organismo eu vou ter fragmentos de DNA incorporados ao seu DNA, e esses fragmentos, eles são de outra espécie, eu tenho, então, um organismo transgênico, sendo capaz, então, de sintetizar substâncias úteis para os seres humanos. Por exemplo, o caso da insulina, que eu cheguei a comentar na última aula, que a insulina, que antes era utilizada a insulina do porco e insulina de boi para os casos de diabetes, só que essa insulina ela não era 100% idêntica à insulina humana. Então, ela causava algumas reações adversas, alguns efeitos colaterais. E sem contar também que era uma técnica mais cara e não se produzia em tanta quantidade quando, por exemplo, eu tinha que extrair essa insulina do porco ou do boi. Já com essa técnica, então, do DNA recombinante, né, como eu fiz a clonagem molecular desse fragmento, então, do DNA humano. Então, esse pedacinho de DNA do nosso gene lá, que é responsável em codificar, sintetizar a insulina, peguei ele através do corte de uma enzima de restrição, incorporo a um plasmídio de uma bactéria, formei, então, um DNA recombinante, igual nós estamos vendo aqui. Essa bactéria, então, com esse DNA recombinante, lá com o gene responsável em sintetizar a insulina, vai se duplicar em uma velocidade, né, que ela é uma velocidade rápida. Com isso, então, ao final de um tempo, eu tenho várias bactérias sintetizando insulina. Então, essas bactérias agora, que vão estar crescendo em laboratório, elas vão ser responsáveis em produzir insulina. Produziu, extrair a insulina, está lá, posso comercializá-la em larga escala e o ser humano utilizar sem efeito colateral nenhum, porque é a mesma insulina. Mas por que é a mesma insulina, Vinícius? Eu utilizei o gene, eu utilizei esse fragmento, então esse gene responsável em sintetizar a insulina em nós, seres humanos, eu clonei e incorporei a uma bactéria e estou fazendo ela produzir insulina para ser utilizada por mim, já que meu corpo não é capaz de produzir. Olha então a biotecnologia como vem nos ajudando. Então isso foi um tipo de clonagem molecular e um tipo então de ser transgênico. Quando a gente fala que, olha, igual eu falei, a insulina, né, foi a primeira então proteína humana produzida em células de bactérias geneticamente modificadas e aprovada para uso em pacientes. Antes do desenvolvimento dessa tecnologia, os diabéticos eles dispunham apenas de injeções de insulina extraídas de animais como porcos e bois. Então aqui eu tenho explicando a outra técnica de clonagem que nós chamamos, melhor dizendo, de amplificação do DNA, que vai ser a PCR. Olha que legal. A PCR eu vou precisar de alguns componentes. Vou precisar aqui da fita de DNA. Pego então essa fita de DNA e eu vou isolar esse gene responsável, então essa sequência. Feito isso, então, vou adicionar primers. O que vão ser esses primers? São segmentos de nucleotídeos, né, sequências então de bases nitrogenadas, geralmente dispostas de 20 até 20 nucleotídeos, onde vão seguir como marcadores, porque essa fita de DNA ela vai se duplicar. E aí eu vou utilizar depois o quê? Uma enzima de restrição para cortar. Então esse primer vai ser o quê? Essa unidade, como se fosse um marcador, que depois eu vou utilizar essa enzima de restrição para estar cortando. Vários nucleotídeos soltos lá, para que então a DNA polimerase ela possa unir esses nucleotídeos e formar então essa sequência complementar. A enzima polimerase, DNA polimerase, só que nesse caso aqui, nós vamos utilizar uma outra enzima, não uma enzima DNA polimerase nossa. Utilizaremos de uma bactéria, aliás, de uma árquea, melhor dizendo, que vai ser responsável em fazer essa amplificação desse DNA. Como assim, Vinícius? Nós sabemos que as árqueas elas vão viver em ambientes que nós chamamos assim, condições extremas. E essa
ARC em específica, ela consegue aguentar viver em situações de altas temperaturas. Olha que interessante. E essa técnica de PCR, ela vai fazer uma série de eventos que vão aumentar a temperatura a ponto de desnaturar a proteína, diminui a temperatura para essa proteína então voltar a ter essa função, diminui e aumenta, diminui e aumenta. E essa então DNA polimerase dessa árquea, ela consegue resistir isso sem desnaturar e inativar, o que nós chamamos de TAC polimerase. A solução e o tubinho lá, então, uma solução tampão, que vai ser essa solução onde vai ficar esses fragmentos de DNA e esse meio, lá tudo isso, e um tubinho, coloca isso na máquina. Feito isso, ó, vou subir a temperatura, essa máquina vai operar em um primeiro ciclo de 95 graus mais ou menos, onde então a molécula de DNA ela vai se desnaturar, então ela vai se desenrolar e depois ela vai separar. Separou, vou abaixar então para 55 graus, onde esses primers eles vão ser capazes de se ligar. Como já é uma sequência específica, vai se liga, ó. Se ligou então, aumenta de novo em 72 graus, que vai ser uma temperatura ótima para a TAC polimerase agir e ela vai terminar então de sintetizar o resto, de complementar essas cadeias correspondentes. Feito isso, ó, duas moléculas aqui. Faço um novo ciclo, aí essas duas vão originar mais 4, essas 4 e por aí sucessivamente. Ao final de 30 ciclos mais ou menos, eu vou ter lá milhares de bactérias, milhares de segmentos de DNA amplificados e clonados. Então aqui eu tenho a comparação, tá, da clonagem molecular utilizando as bactérias com a técnica do DNA recombinante e aqui utilizando então ciclos repetitivos, que são a técnica de PCR. Todos dois, tá? Eles vão ser bem úteis e bem utilizados atualmente, dependendo para qual fim e como que eu vou utilizá-lo. Feito isso, então, quando eu tenho, principalmente lá na técnica em laboratório, quando a gente faz PCR, eu tenho vários fragmentos de DNA lá. Quando eu jogo, então, a enzima de restrição, ela não vai cortar fragmentos desse DNA em locais específicos? Então, eu vou ter vários fragmentos, o que eu quero, o que eu não quero, uns menores, outros maiores, nucleotídeos, está tudo lá. Como que eu vou fazer isso para separar agora? Faço depois o que eu chamo de uma técnica chamada de eletroforese, ou eletroforese com gel de agarol, que é um tipo dessa eletroforese. Né? Que então, o resultado dessa eletroforese, quando eu faço, vai ser o quê? Uma imagem fotográfica semelhante a um código de barras, que a gente vai ver, ou que nós chamamos de impressão digital, que vai ser o DNA fingerprint, ou impressão digital do DNA, depois dessa amplificação e dessa eletroforese. Vamos ver como que vai funcionar isso. Essa eletroforese, ela vai ser o quê? Quando eu vou tratar então esse DNA com uma enzima de restrição, depois de amplificá-la, ela vai ter, igual eu falei, vários fragmentos lá, vários fragmentos de DNA, que eu quero e que eu não quero. Essa técnica, então, ela vai permitir eu separar esses fragmentos em tamanhos semelhantes através de um campo elétrico, tá? E a eletroforese, ela pode separar não só DNA, mas várias macromoléculas, tá? Como que vai acontecer? Então, aqui eu tenho a maquininha aqui que vai ser utilizada para estar fazendo esse eletroforese. Aqui eu vou ter a foto de uma impressão, depois quando vai estar pronta. E aqui eu vou ter uma foto da fibra de agarol. O agarol, ele vai ser uma substância gelatinosa que vai ser responsável e ela vai possuir vários filtros que vão filtrar, então, vai servir como filtro e vai dificultar esse caminho, essa passagem. Por quê? Quando eu tenho, então, várias moléculas lá de DNA, por exemplo, em vários tamanhos, essas moléculas elas vão andar de uma parte positiva, de uma parte negativa para uma parte positiva. Não é de acordo com a diferença, então, desse campo elétrico? A molécula de DNA,
ela vai ser uma molécula carregada negativamente. Igual aqui, ó, a gente vai ver aqui no flip. Então, eu vou ter, aqui, ó, plaquinha. Tem um polo aqui negativo e um polo positivo. A molécula de DNA, ela é carregada negativamente. Então, elas são colocadas todas aqui. A partir do momento que eu ligo essa corrente elétrica, essa corrente flui do negativo para cá, para o positivo. Então, essas moléculas de DNA que são colocadas aqui, elas tendem a o quê? Se movimentar, corretamente? Só que elas não são de tamanhos diferentes. Ao gel de agarol, o que vai fazer? Essa fibra, ela vai dificultar a passagem, obviamente. Fragmentos menores de DNA vão passar com mais facilidade e fragmentos maiores vão se locomover pouco. Depois vou revelar, marco eles com uma substância fluorescente, que quando eu tiro isso daqui, olha, eu consigo ver literalmente esses fragmentos de tamanhos através, óbvio, de uma máscara que eu já tenho de acordo com esse tamanho específico. Então, eu expliquei basicamente o que vai acontecer, né? Então, eu vou pegar esses fragmentos de DNA, vou colocar em vários potinhos, deixa eu explicar aqui, é mais fácil na imagem. Então, pego, coloco lá o gel de agarol, o gel ele vai então ficar gelatinoso, fiz vários furinhos aqui então, onde esse DNA ele vai se deslocar sempre em linha reta. Coloco depois as substâncias e anoto. Sempre nesse primeiro canto aqui é a minha fita molde, que eu já sei o padrão dela e o tamanho como que é. E aqui as amostras que eu tenho. Feito isso, ligo, o DNA vai se movimentar. Feito isso, olha, eu sei que quanto mais próximo do polo negativo, são os fragmentos maiores. E quanto mais próximo do polo positivo, são os fragmentos menores. Aí eu consigo revelar. Feito esse revelamento, eu sei aqui, ó, os tamanhos de acordo com a máscara, vai que eu quero pegar esse pedaço aqui, ó. Esse daqui, ó, do C2. Feito isso, tiro e recorto com uma tesoura tudo aqui. Eu sei que é aquele pedaço específico do DNA que eu queria. Então, isso que é a técnica de eletroforese por gel de agarol. E isso é muito utilizado na hora de teste de paternidade, por exemplo, porque aí a gente consegue ver as semelhanças, igual a gente vai ver aqui no finalzinho da aula. E tudo isso vai acontecer também através de um processo que a gente chama de hibridação, por exemplo, do DNA, que vai ser quando eu pego, então, essas fitas do DNA recombinante, igual, por exemplo, tenho aqui uma fita, outra fita. Quando essas fitas elas vão se juntar, vai acontecer o que nós chamamos de hibridação. Né? Dessa forma, então, são denominadas as bandas marcadas e, feito isso, eu posso analisar. Então, a partir do momento que junta essas fitas, eu chamo de hibridação. Como que vai se aplicar isso? Na hora que eu vou fazer o teste de paternidade, por exemplo. Igual nesse caso aqui, ó. Tenho a mãe, tenho uma criança e tem o homem A e o homem B. E aí? Quem que vai ser o pai? Nós sabemos que a criança ela tem que ter mais ou menos 50% de padrão de barras da mãe, 50% do padrão de barras do pai. Então, tem aqui, ó, mãe, a criança. Então, ela tem 50% aqui, ó, barras iguais, não tá? Então, ó, consigo provar aqui que essas barras, por serem complementares, vão ser, essa é a mãe da criança. E o pai? Como que eu vou fazer? Vou analisando, ó, se essa daqui é igual a da mãe, essa daqui tem que ser igual a do pai. Ó, então tá aqui, ó, uma tá aqui, outra tá aqui, pego essa daqui, a mãe não tem, então o pai tem. Reparem que o homem B, olha, vai possuir as 3 bandas de origem paterna, vai estar aqui, ó, no homem B, e não vai estar na mãe. Olha os 50% da mãe e os 50% do pai. Feito isso, então, eu consigo saber que o homem B aí vai ser o pai dessa criança, junto com a mãe. Olha que interessante. Isso a gente consegue desvendar crimes quando faz a análise do DNA, a gente consegue fazer esse teste de paternidade. E tem que ser só com sangue? Não. Qualquer fragmento que tenha DNA, fio de cabelo, células da mucosa da nossa boca.
sangue, sêmen, qualquer então substância contendo algum material genético dessa pessoa, eu posso. Por isso que nós tiramos, através por exemplo, de um pequeno pedaço de sangue, de uma gotinha de sangue, eu consigo fazer vários testes, porque eu consigo amplificá-lo. Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Infelizmente, não vai dar tempo da gente corrigir a questão do Enem, mas eu deixo ela aqui para vocês saberem quem que é o pai desse bebê, quem que é o casal, tá? Espero vocês, então, para o nosso Tira Dúvidas. Se tiver alguma, mande pra gente. Até mais!